Somente até abril deste ano, 104 casos de leishmaniose foram detectados no Tocantins, 92 do tipo tegumentar e 19 visceral. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde. Casos da forma mais grave da doença, que é a visceral, foram registrados em Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso e Porto Nacional. Segundo o biólogo da área técnica das leishmanioses, o Tocantins é um estado endêmico para a doença. Primeiramente, nós temos a leishmaniose visceral, que é a doença popularmente conhecida como calazar. É a forma mais grave da doença, que pode levar à morte se não for tratada e diagnosticada rapidamente. Temos também a leishmaniose tegumentar, que é conhecida por feridas na pele ou nas mucosas, né? Que é uma doença importante também, que exige um tratamento e o diagnóstico mais rápido possível, mas com risco de morte reduzido. A leishmaniose é uma doença vetorial grave. No ano passado, o Tocantins registrou 104 casos e 3 óbitos por conta da doença. O ciclo de transmissão envolve animais como os cães e o mosquito palha. O ciclo de transmissão envolve um vetor, no caso das leishmanioses, é o mosquito palha, popularmente conhecido. Ele é quem vai transmitir a doença, mas ele depende de um hospedeiro ou de um reservatório. No caso da leishmaniose visceral, esses reservatórios são os cães domésticos, né? A doença é urbanizada, então, para combater, a gente depende muito do envolvimento da população, porque o ciclo se desenvolve nas nossas próprias residências, né, com acúmulo de lixo, matéria orgânica. São nessas áreas que o mosquito vai se desenvolver, né, e vai proporcionar essa transmissão. Já no caso da leishmaniose tegumentar, os cães não estão envolvidos, e a gente entra com animais silvestres, por isso o ciclo de transmissão ocorre muito na zona rural, né, ou em trabalhadores que atuam, por exemplo, no setor agropecuário, ou mesmo no lazer, né, durante os finais de semana. Você desloca para uma fazenda, um sítio, e acaba entrando dentro desse possível ciclo de transmissão. Com o objetivo de reduzir os índices da doença, o Estado apresenta plano de controle com aperfeiçoamento das equipes de saúde e ações de encoleiramento e testagem dos cães. A leishmaniose tegumentar apresenta sintomas iniciais como feridas indolores pela pele. Já no caso da leishmaniose visceral, os casos mais graves, os sintomas iniciais são dores, febre e distensão abdominal. O diagnóstico precoce é indispensável para o sucesso do tratamento e a cura da doença. O estado do Tocantins é um estado endêmico para as leishmanioses, né? A leishmaniose tegumentar segue com um número considerável de casos, ano após ano. Já a leishmaniose visceral, a gente vivencia já há alguns anos com uma redução muito importante de casos, né? Por exemplo, esse ano a gente está com uma redução de 60%, comparando com os dados do ano anterior, do mesmo período. E para o controle, para enfrentar essas doenças, a gente atua muito em parceria com as secretarias municipais, né? No âmbito do SUS, a execução dessas ações se dá muito dentro da esfera municipal. Então, nós, na equipe estadual, a gente atua muito em assessorias técnicas, em acompanhar, monitorar os casos, né? Por exemplo, no início do ano, a gente tem um evento muito tradicional aqui na Secretaria, que é de alinhamento com todas as equipes municipais de saúde, onde o produto dessa reunião é o plano de ação para enfrentamento da leishmaniose visceral. Então, cada município do estado tem um plano construído anualmente, de acordo com a sua situação de risco, em que se define quais ações vão ser realizadas, o cronograma de execução, e essas ações envolvem, por exemplo, a aplicação de inseticida contra o vetor, né, ações de limpeza urbana, de orientação à comunidade, né, a testagem dos cães para a destinação adequada dos possíveis animais doentes, né, além de diagnóstico, tratamento dos casos, né, treinamento das equipes. Basicamente, o programa se estrutura dessa forma.